Gostaria de cumprimentar a organização do evento, em nome do nosso presidente, Dr. Elias, em razão desse belíssimo evento, e como bem disse ele, talvez o que vai entrar para a história da nação brasileira, que vire o jogo da nossa política jurídica no Brasil. Gostaria de cumprimentar também os membros da mesa. Aqui faço uma saudação em razão da palestra do Dr. Jader Marques pela manhã, que é essa advocacia que a gente gostaria que o Brasil tivesse. São profissionais assim que a gente gostaria que fosse a nação brasileira e a advocacia jurídica criminal no Brasil. E gostaria de apresentar e convidar o Dr. James Walker, presidente da Abracrim Rio de Janeiro, advogado criminalista reconhecido nacionalmente, que pediu para antecipar o nosso horário. Eu não sei nem exatamente se a gente está antecipado, acho que sim, em razão de uma dificuldade sui generis que ele está enfrentando e que talvez a gente não conheça muito bem. Tem um cliente dele que está sendo conduzido pela Polícia Federal nesse exato momento para que possa se entrevistar com ele aqui em Curitiba. Em seguida. Inicialmente, ele vai nos abrilhantar com uma palestra que vem, inclusive, a calhar o tema. Dr. James, a palavra está com Vossa Excelência. Sinta-se à vontade. Muito boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse 7º Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas. Eu fui surpreendido por uma posição temporal e geográfica, me colocar... Eu quero ver que você é de criminalista mesmo, peraí. Eu sou criminalista e fizeram isso comigo, me colocaram entre o Alexandre Moraes da Rosa e Geraldo Prado. Isso não se faz. Então, não me cabe outra coisa senão falar. E agradeço, primeiramente, a apresentação do Dr. Malé, no qual saúdo todos os componentes da mesa, e parabenizo o Dr. Elias Matarassad pela organização desse extraordinário evento. Esse é um evento histórico para a advocacia nacional, sobretudo para a advocacia criminal. E quando eu falo para a advocacia nacional, porque eu enxergo na nossa classe de advogados criminais defensores de toda a advocacia, não só da advocacia criminal, mas nós defendemos, sobretudo, o direito de defesa. A minha fala, ela está circunscrita à advocacia criminal diante da cultura do encarceramento. Eu havia, inclusive, preparado aqui uma palestra, minha palestra está aqui, molhada, porque o copo aqui entornou em cima da palestra, mas, diante desse fato colocado pelo Dr. Malé ainda há pouco, eu fui surpreendido realmente com essa indicação aí no começo da manhã, de que um cliente foi preso em Brasília e vinha sendo conduzido de Brasília até a República de Curitiba, né, se é que isso possa existir. Mas, na República de Curitiba, eu conheci algo sui generis, o direito processual penal sobrenatural. O direito processual penal sobrenatural, ele tem premissas que fazem com que o advogado não saiba mais o momento em que se encontra, o momento que está vivendo. E desde ontem, assistindo a todas as palestras, eu tenho me deparado com isso. As bases jurídicas de todos que vêm aqui, invariavelmente apontam para uma confusão conjuntural. É o que nós estamos vivendo. Porque, no Rio de Janeiro, nós tivemos um fato que marcou essa quadra que nós estamos vivendo no que diz respeito à violência e, sobretudo, à violência contra a mulher. E relativamente às mulheres, eu quero fazer um pequeno parênteses para voltar a esse fato. As nossas mesas têm sido compostas invariavelmente por mulheres também. A Abracrim tem um projeto de empoderamento feminino, porque a advocacia criminal não pode ser resistência sem a presença das mulheres.
Então, eu falo das mulheres não sob o ponto de vista da questão de gênero, não. Eu falo das mulheres pela capacidade do Brasil ter no seu seio acadêmico as principais juristas criminais da América Latina. E é nesse sentido que nós temos um projeto para o ano que vem de que as mulheres coordenem os trabalhos e as mulheres liderem as nossas mesas, tá bom? Esse é um trabalho que nós já iniciamos na Abracrim do Rio de Janeiro e estamos sendo seguidos em outros estados da federação. Mas, voltando à questão do Rio de Janeiro, uma questão relativa à mulher, uma questão relativa à violência contra a mulher, o fato foi notório de norte a sul do Brasil e diz respeito a um estupro coletivo. Algo delicado, algo difícil de se tratar. Então, esse estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, e que aqui eu não aceito a falsa justificativa de que a menina de 16 anos contribuiu minimamente para aquilo. Isso é uma falácia, isso é a revitimização de uma menina de 16 anos, pobre, favelada, que foi violentada por uma cultura machista. Ela não foi violentada só por homens, foi violentada por uma cultura que foi chancelada dias depois por um promotor de justiça. Um promotor de justiça que não teve a capacidade e a sensibilidade de enxergar que ele próprio veio de uma mulher. Então, falando das mulheres e da nossa incapacidade de respeitar as mulheres, porque somos machistas, e esse é o primeiro passo no sentido contrário, nós temos que reconhecer as nossas condições, porque fomos criados por uma sociedade machista que é capaz de produzir Bolsonaros e outros bichos. No Rio de Janeiro, esse estupro coletivo me fez visualizar uma ideia de que todo esse estado de coisas que me remetem grandes juristas que passam por aqui, às interrogações, aos sentimentos nebulosos do que está acontecendo com o processo brasileiro, essa crise de paradigmas do processo penal brasileiro, tudo isso tem a ver com outro estupro, o estupro de mais de 500 contra a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal foi estuprada recentemente por mais de 500 pessoas no Congresso Nacional. Então, não há como seguirmos num mínimo grau de civilidade numa sociedade que não é capaz de entender que nada pode seguir validamente a partir de uma Constituição estuprada. Não, mas nós temos o STF, ele é o guardião. E hoje parece uma piada pronta dizer que o STF seja o guardião da Constituição. Porque quem aqui enxerga o STF hoje como guardião da Constituição? Olha, o STF, ele conseguiu dar parafraseando o Lênin Streck, um drible da vaca na Revolução Francesa. Ora, se nós temos direitos e garantias individuais inerentes à dignidade da pessoa humana, que vem lá da queda da Bastilha, que foram conquistadas a ferro e fogo, a rios e rios de sangue, que se consolidaram mais para frente, passaram um período de hiato e só foram reviver após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos do Homem, para reafirmarmos esses valores, inscrevemos os mesmos na Constituição e não estão inscritos e escritos, não. São valores que nascem de princípios. E como é que nós vamos, por uma decisão judicial, esvaziar princípios? Ora, eu posso até, eventualmente, e hoje eu não sei mais, o artigo 5º, 57 da Constituição, tanto quanto o 283 do CPP, eles têm validade? Eles estão em vigor, sim ou não? Eu não sei mais. Estou fugindo do que eu preparei aqui, porque eu acho que não há mais como nós ficarmos na retórica. Precisamos ingressar numa fase de pragmatismo da advocacia criminal, porque o que acontece, meus colegas e minhas colegas, é que, diariamente,
nós vamos encarar o Leviatã com aquela cara horrorosa descrita por Thomas Hobbes. É isso que nós fazemos. Porque cada uma das senhoras, porque cada um dos senhores, ao ingressar num fórum, ao ingressar numa praça de justiça, tudo já está formado contra si e contra o seu cliente. Lá está o juiz, empoderado e encastelado, dono das verdades, dono das decisões, dono da ordem, manda. Lá está, ombreado a ele, e muito mais nessa república, o Ministério Público, que me parece uma vergonha entender que, e eu não tenho receio de usar esse termo, quem olha de fora, quem não conhece o processo penal e o sistema acusatório, pensa que, nesse processo, do qual eu já saio daqui para enfrentar mais uma vez, pela quarta vez, pelo quarto cliente, nesse processo, foi criada uma espécie de patota jurídica, onde juiz, Ministério Público e delegados federais criaram ali um grupo de idealismo persecutório a partir da reversão do processo penal de garantias, afetando não exclusivamente o cliente do James, o cliente do Carlo Lucchione, o cliente seja lá de quem for. Quando aquilo se faz na República de Curitiba, afeta-se, violenta-se, sempre e sempre, a velha e a combalida Constituição brasileira. É hora de resistência. Nós temos que resistir a isso. E não há mais como ficarmos apenas no discurso. Eu ia construir uma fala, porque eu precisava falar da advocacia a partir o tema era a advocacia criminal diante da cultura do encarceramento. Então, eu vinha construindo, a partir do maior encarcerador do planeta, aquele que posa de bonitinho como a maior democracia do mundo, mas encarcera como ninguém, parece o capeta encarcerador. Eu nunca vi encarcerar tanto. Tudo bem que eu até aprecio, de longe, a figura do Obama. De longe. Aprecio de longe. Porque entre Obama e o que pode estar por vir, que venham muitos Obamas, pô. Porque aí é o fim do mundo. É o fim do mundo de peruca. Pô, mas é o fim do mundo de peruca loura. Agora, nós enxergamos, então, os Estados Unidos como a mãe da democracia, ou o pai, ou o padrasto, seja lá quem for, o país das liberdades, o país das garantias, o país que não precisa escrever tudo na Constituição, e nós escrevemos quase que uma receita de bolo na Constituição e nada funciona. Pois bem, a partir da construção daquilo que se chama liberalismo político, que nós fomos buscar lá em John Rawls primeiro, né, porque mais antigo, veio lá de 1920, John Rawls, e buscamos o liberalismo político para chegar aonde? Onde eu quero, na questão do encarceramento. Então, o liberalismo político, aquela ideologia de consecução de garantias individuais, primeiro de John Rawls, e no segundo momento de Ronald Dworkin, até que os dois, um meio que discípulo do outro, Dworkin de Rawls, e deparam-se com ideologias distintas do liberalismo político. Mais para frente, e eu tentei buscar nos dois. Olha, eu botei a mão, quem cuspia aqui xingou o outro e tal, mas não adiantou. Eu só consegui encontrar solução para essa discussão de Rawls com Dworkin em Jürgen Habermas. Porque em Habermas, é justamente em Habermas que nós vamos entender a chamada teoria crítica ou a teoria do pragmatismo. A teoria crítica e do pragmatismo de Habermas, essa teoria aplicada ao liberalismo político, que tem um caráter utilitarista nos Estados Unidos, foi muito bem falado ainda há pouco aqui, nos diz o seguinte: numa asepsia social, que é o que acontece aqui,
Ora, se você é negro, se você é pobre, se você é favelado, eu te varro para debaixo dessa cortina. Ainda há pouco se falava da criminalização da riqueza, mas é muito bom criminalizar a riqueza, porque criminalizamos a riqueza para meia dúzia de ricos no Brasil. Não, isso é uma falácia. Estamos diante cada vez mais da criminalização da pobreza no Brasil. O Brasil é um país seletivo e, dentro dessa seletividade, nesse momento, encontrou um novo inimigo número 1, a advocacia criminal. A advocacia criminal está na ordem do dia como instrumento de consecução, de impedimento dessa farsa instalada no sistema jurídico penal brasileiro. Primeiro, iniciou-se uma persecução esquizofrênica diretamente à cúpula de uma empresa petrolífera brasileira. Ali, preparou-se a receita do bolo. Eu vou evitar falar a palavra golpe. É golpe. É golpe. É golpe. É golpe. É golpe. É golpe. Depois disso, depois de preparado o esquema de persecução daqueles indivíduos que foram para o abate como gado gordo, vieram os políticos. Mas que políticos? Porque o Brasil tem um pluripartidarismo esquizofrênico. Estudando em Portugal, onde tenho... O meu maior orgulho não é estudar em Portugal, o meu maior orgulho é ser orientado do professor Geraldo Prado. Esse é o meu maior orgulho em estudar em Portugal, que eu tenho como orientador o professor doutor Geraldo Prado. E estudando em Portugal, os meus amigos me perguntam, invariavelmente, Serginho nos perguntava isso outro dia, né? Sérgio Vital Moreira, filho do professor Vital Moreira, um dos maiores doutrinadores de direito português, catedrático de Coimbra. Ele, James, como é que pode esse pluripartidarismo? O presidente, que deveria ter nos seus ministros pessoas da sua confiança, um é do PMDB, PCC, um tem até do PCC. Como é que funciona isso? Nada vai funcionar, nada vai andar. Eles não conseguem entender, porque falta lógica. O Brasil é um país ilógico. O Brasil tem o primeiro mundo, tem o terceiro, e o Brasil que é de outro mundo. Não dá para entender. Então, voltando para isso aqui, voltando para o que nós falávamos do liberalismo político, até chegarmos a Habermas e voltar para aquela teoria crítica, o que acontece no Brasil é essa segregação e um punitivismo seletivo. Vínhamos falando, então, primeiro os funcionários da Petrobras, depois uma classe de políticos, mas qual? Aquela que foi escolhida a dedo pela cor vermelha. Escolhida a dedo. Porque eles eram os donos da corrupção. Nananina não, porque você não consegue manter ministro mais que 10 dias no teu poder. No teu governo, um ministro não dura 10 dias. Então, ficou claro a todos que corrupção não é privilégio de partido. Corrupção é endêmico do Congresso Nacional Brasileiro. E é esse Congresso que faz as leis que nós temos que utilizar todos os dias. E é a partir desse Congresso que nós temos que empreender os nossos atos de advocacia. Então, o meu convite às senhoras e aos senhores é que nós sejamos resistência. Resistência sempre, porque chegamos nos fóruns, encaramos a um poder que é todo contra nós, o nosso cliente, é o que eu vou encarar daqui a pouco. Vou sair daqui para encarar isso mais uma vez, mas com altivez, com dignidade. E, no que tange ao encarceramento, os Estados Unidos, com aquela política, foi falado ainda há pouco, por um antecessor meu, do Whistleblower Program, o Whistleblower, que nasce a partir do Dodd-Frank Act, que é uma lei americana, que é corolário do FCPA. Essa lei Dodd-Frank é uma lei muito dura, que faz buscar a persecução penal de pessoas jurídicas. E aí nós temos... eu busco no professor Nuno Brandão aquilo que
ele diz que é a consecução material do direito penal a partir da busca de recuperação econômica. Eu discuti isso com ele em Coimbra. Persecução penal para a busca econômica. Os Estados Unidos implantou um modelo mundial de que direito penal é fonte e muita fonte de recurso, de dinheiro. Nós temos hoje, estamos atravessando hoje, e esse é o cerne da minha palestra, uma discussão a nível nacional sobre a privatização do sistema penitenciário brasileiro. Ora, é princípio basilar para quem estuda o direito empresarial que empresa nasce para ter lucro. A partir do momento que eu privatizo cadeia, ou eu tenho muito cliente ou vai dar prejuízo. Talvez seja por isso que nós já tenhamos visto aqui um movimento muito grande para fazer com que tudo o que acontece nesse país termine na cadeia. A lei das cautelares parece calça-boca de sino, saiu de moda. Ninguém aplica, eu não vejo um juiz falar da lei das cautelares, ninguém fala. Então, o que nós temos que fazer é observar, dentro da nossa prática diária, qual o nosso contributo sério e válido para uma reversão da cultura do encarceramento no Brasil. Não adianta mais apenas nos queixarmos, não adianta mais sustentarmos discursos retóricos sem pragmatismo. A academia tem fator fundamental na reversibilidade dessa cultura, da cultura do encarceramento. As pessoas que vêm aqui, esses grandes professores que nos ensinam, eles estão dando as suas almas para a reversão da cultura do encarceramento a partir de uma liberdade como premissa básica do Estado Democrático de Direito brasileiro. Sejamos nós, no nosso exercício diário da advocacia criminal, as molas propulsoras da modificação prática disso que a academia vem tentando. E eu quero dizer algo aqui. A academia válida e séria do direito e do processo penal brasileiro é a esquerda. É a esquerda. É a esquerda porque não se coaduna e não se alinha com uma política de subjugar, de humilhar as classes menos favorecidas. Porque a prisão no Brasil ainda é privilégio ou desprivilégio de pobre e muito pobre. Porque rico está de tornozeleira. Rico está de tornozeleira. O rico está passeando em Angra dos Reis de tornozeleira. E eu já estou encerrando, o meu tempo mal começou, acabou. Ele começou acabando. Saí do tema, eu fiz uma curva Barrichello, fui lá fora, mas não faz mal, eu disse que eu estava entalado para dizer. Eu quero dizer que duas questões me chamaram muita atenção recentemente. A primeira, um ministro, está gravando? Se não tiver, grava agora. Bota no Fantástico. Um ministro de um tribunal superior terá disfarçatez de dizer que suprimindo instância, isso está favorecendo a advocacia criminal brasileira. Ele não tem noção do que ele fala, ele não sabe o que é direito e garantia fundamental, ele não sabe o que é princípio da dignidade da pessoa humana, ele não sabe o que é liberdade. Dizer que suprimir recurso, suprimir instância recursal, favorece ao advogado que vai ter menos trabalho, que eu tenho, então, todos os trabalhos do mundo, porque eu sou defensor da liberdade que é minha, que eu defendo aquele cliente, mas que aquilo que eu faço em relação àquele cliente se aplica a toda a sociedade brasileira. E isso foi um ato de disfarçatez. Esse ministro deveria se desculpar com as pessoas que estão presas injustamente, que estão presas cautelarmente há dezenas de meses. Por fim, numa fala recente, num colóquio na OAB do Rio de Janeiro, sempre assistindo ao meu professor Geraldo Prado,
mas antes dele se manifestou um outro ministro de uma outra corte superior. E esse ministro falou com a tranquilidade de quem bebe um copo d'água. Ele enxerga que, num futuro muito próximo, o Brasil ultrapassará os Estados Unidos, porque, em população carcerária, olha, nós somos 600 mil, ele está falando que nós vamos ultrapassar 2.300.000. Se a minha avó estivesse lá, diria: comeu cocô quando era criança, ou comeu criança quando era cocô. Ela diria isso. Porque quando um ministro de uma corte superior, que tem a responsabilidade de zelar pela aplicação do direito, enxerga com naturalidade que nós vamos quadruplicar a nossa população carcerária em no time, em pouquíssimo tempo, é porque ele, de alguma forma, é conivente com essa condição e porque aquilo que eu falei 10 minutos atrás, que um empoderamento mercantil para prender pessoas está se instalando no Brasil. É isso. Não vamos nos acovardar, somos resistência e eu tenho que sair para ir atrás dessa tal de Lava Jato. Tá bom? Muito obrigado a todos.